Diante deste capítulo 4 do meu livro que foi escrito com Chico, O Nosso Lar, eu venho hoje vos trazer essa mensagem. Neste capítulo, eu descubro que os xingamentos que eu recebia no umbral eram verdadeiros. Neste capítulo, eu descobri que eu havia me matado lentamente durante o período que estive na Terra. Mas também, neste capítulo, eu descobri que muitas almas também desencarnam em igual situação. E o mais importante deste capítulo foi a descoberta do amor divino e do reconhecimento dos nossos erros, porém sem julgamentos, sem interferências divinas. Apenas colocando em pratos limpos como foi a nossa vida aqui na Terra. Tudo o que fazemos é registrado. E apesar de nos ensinarem que existem pequenos pecados, médios pecados e grandes pecados, como a mentira, mentirinha e mentirona, na verdade, para o Pai, tudo que cometemos e que foge às leis da natureza e que atinge um ser vivo e que, de alguma forma, gera uma reação positiva ou negativa, é contado na nossa ficha. Não existe, apesar da lei da sociedade, a permissão para o uso de drogas. Apesar disso, você se machuca, fere o seu corpo, rouba do seu corpo a saúde. E isso vai ser cobrado de você. A cada delito contra você mesma, você gera uma reação da natureza. E essa reação se manifesta através das doenças, das dificuldades, dos desafios que você mesmo enfrenta. Quando o arcanjo Miguel muitas vezes fala, você se tornou especialista em aumentar o seu sofrimento, é também nesse ponto que ele quer tocar. Às vezes, uma gripe, um resfriado, algo que você passaria rapidamente, você consegue multiplicar através dos seus atos, dos seus desatinos. E isso é muito triste. É muito triste porque essa sociedade nos ensinou a não nos priorizarmos, a não vermos o que estamos comendo, o que estamos bebendo, como estamos nos comportando. Foi nos ensinado que não importa o que façamos, o que importa é você atingir os seus objetivos. Objetivos, muitas vezes, não comuns. Objetivos, muitas vezes, não apropriados para a sua evolução. Um prazer momentâneo. Foi-nos tirado a sensação de que temos e somos seres eternos. Entendam que ao você acreditar que não existe uma vida
após a morte, que nós não somos seres eternos, você passa a acreditar que a sua vida é só essa. E que não importa o que você faça, você vai acabar. É o fim. Então, não importa o que você faça, tudo vai acabar na mesma. Vejam o quanto que esse conceito vai contra os ensinamentos do Cristo. Se só tivéssemos essa vida, para que iríamos viver? Se tudo iria acabar com a morte. Se tudo acabasse com a morte, por que teríamos que enfrentar os desafios e aprender? Por que teríamos que evoluir? Para que sermos bons se tudo vai acabar? É assim que muitas pessoas pensam. Já que tudo vai acabar, vamos aproveitar o agora. Mas não aproveitar positivamente. Aproveitar tudo que é do mundo, tudo que é humano, tudo que traz prazer à carne. Só que até esse prazer é uma ilusão. Pois junto com o prazer, caminha também o sofrer. Naquele dia, eu gostaria de compartilhar com vocês a dor e a vergonha que eu senti. Eu que me julgava uma pessoa inteligente, estudada, um excelente pai de família, vivia na leviandade daqueles conceitos de que o homem podia ter todas as mulheres que quisesse, que era normal isso para o homem. Quantas doenças eu não levei para minha esposa, correndo risco até de pegarem meus filhos. Mas aquela semente do mal se enraizou dentro de mim. Mas aquela semente da sífilis fui eu mesma que coloquei. Eu mesmo coloquei dentro de mim. Por não ver, por não medir as consequências daquele prazer imediato. E mesmo enquanto eu estava no umbral, eu não consegui ver que eu tinha errado. Que eu realmente merecia aquele sofrimento que estava ali. E tem uma parte, quando eu falo que naquele momento a vergonha era tão grande que eu até preferia voltar para o umbral, porque ali eu ainda estava na ilusão de que eu era inocente e que eu não merecia estar naquele lugar. Quantas e quantas vezes nós preferimos estar naquele sofrimento do que vermos a verdade, do que admitirmos que erramos e pedirmos perdão. Quantas e quantas vezes nós fugimos da realidade de ver os dois lados da moeda nas situações que se apresentam em nossas vidas? A doença é apenas um sinal do que foi plantado. Eu não digo para vocês para não terem compaixão das pessoas doentes. Eu digo para vocês para não julgarem, mas para aprenderem que mesmo ao ajudar, temos que ser realistas, temos que ser verdadeiros. Aquele médico, enquanto me examinava,
me ouvia o pulmão, ele ia falando para mim o porquê que eu estava daquele jeito no plano espiritual. A tendência é se pensar que quando se passa para o plano espiritual, você deixa tudo para trás. Tudo que você fez de certo e de errado. Mas, na verdade, não se deixa. Porque tudo que fazemos está em nós, gravado em cada célula do nosso corpo. E o nosso corpo não é apenas essa massa de carne que nós vemos, que nós tocamos e sentimos. O nosso corpo é uma soma de corpos. Cada traço, cada machucado, fica gravado no nosso corpo, chamado perispírito. No perispírito fica gravado tudo o que fazemos. E quando passamos para o lado de cá do véu, tudo aquilo que nós fizemos está gravado no nosso perispírito. Todas as entidades vêm e nós podemos também ver. Cada aborto, cada flagelo que você fez com o seu próprio corpo está ali gravado. Não tem mais como esconder em máscaras a sua inveja, o seu egoísmo, a sua soberba, as suas tristezas, as suas alegrias, as coisas boas que você fez e as coisas ruins. Nós tornamos um livro aberto. Nós nos tornamos um livro que é lido pela espiritualidade. Quando questionamos uma morte, nós questionamos a Deus, porque dizemos que Ele é incompetente. Mas o que eu quero dizer para vocês é que Deus sabe todas as coisas. Inclusive, mesmo quando você é um suicida inconsciente, Ele também sabe os seus limites. A pessoa que parte, ela não parte somente de uma forma, digamos, inesperada, ou de uma forma que ninguém sabia que a pessoa ia morrer. A pessoa nunca parte desamparada. Quando eu parti, que eu vim para o lado de cá do véu, eu também não vim desamparado. E foi graças às orações das pessoas que me amam que eu recebi o socorro no momento certo, na hora certa. E hoje eu estou aqui para vos contar essa história. Quantas pessoas partiram hoje? A maioria delas também partiu por causas provocadas por elas mesmas. Aqueles que ficam sempre vão julgar no ponto de vista deles. Quanto mais desesperado fica aqueles que permanecem na Terra, maior é a sua culpa. Assim eles se julgam, porque eles pensam que poderiam fazer mais e não fizeram. Poderiam ajudar mais e não ajudaram. Poderiam ser melhores filhos e não foram. Poderiam ser melhores amigos e não foram. Poderiam ser melhores pais e não foram. Aquele desespero que bate naqueles que ficam quando a pessoa parte
tem mais a ver com o próprio sentimento daquela pessoa que ficou, do que propriamente com a morte da pessoa que partiu. Eu sei que essa frase é muito difícil para aqueles que agora estão chorando pela morte daqueles que partiram. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a vida de vocês continua e que é passageira. E que logo você vai reencontrar com a pessoa amada que partiu. Que é o momento de você olhar para si. E de você aproveitar aqueles que estão vivos. Aquele que partiu só precisa de uma coisa agora: da sua oração, da sua ajuda espiritual, da sua gratidão pelo que ele fez por você. E não existe melhor forma de gratidão do que você compreender que o seu choro, o seu sofrimento, não vai ajudá-los do outro lado. Pelo contrário, pode trazer tristeza e desalento para eles. Mas a sua oração, pedindo que a espiritualidade os ajude, pode trazer-lhes a salvação, assim como trouxe a minha salvação quando eu estava no umbral, sofrendo e sendo torturado pela minha culpa. Porque é a culpa que nos faz ser torturados, tanto em vida como na morte. E é por isso que eu falo para vocês: sejam verdadeiros, procurem dar o seu melhor enquanto a pessoa é viva. Mas, em primeiro lugar, cuide-se. Avalie a sua vida enquanto ainda há tempo. Faça o seu melhor. Passe para frente isso tudo que vocês estão aprendendo. Quantas pessoas precisam ouvir isso? Que elas precisam se amar mais, que elas precisam se respeitar mais, que elas precisam realmente comer o que é melhor, beber água, algo tão simples e tão necessário, que se eu tivesse feito na minha vida, enquanto eu estava aqui, eu não teria perdido meus rins. Água da vida. Basta beber. Quantas e quantas vezes troquei um copo d'água por um copo de cachaça, por um uísque, por uma caipirinha, acabando com o meu fígado, matando o meu rim. Quantas e quantas vezes comi o que não devia, comi em horas erradas, deixei de comer coisas saudáveis para poder comer besteiras. Vejam se isso não é uma linguagem tão comum nos dias de hoje. Por que que tem aumentado o câncer? Porque estamos colocando para dentro alimentos cancerígenos. Todos já sabem disso. Quantos pode-se dizer que hoje em dia não sabe separar um alimento saudável de um alimento industrializado, de um alimento que tem componentes cancerígenos? Agora, a mensagem principal também deste capítulo são os momentos de cólera, momentos de humilhação, os momentos em que você trata mal aqueles que estão ao seu redor, que você desconta no outro aquilo que você sente,
Eu também adoeci por causa disso, por ser intragável, por ser soberbo, por me achar melhor do que todos os outros, por tratar mal as pessoas mais simples, sem necessidade nenhuma de ser grosso. Eu era grosso com as pessoas, arrogante, soberbo. E isso também semeava dentro de mim as células cancerígenas. O câncer não é só por causa da má alimentação, da vida corrida, não é só um mal do século. O câncer também é causado pela negatividade que você acumula dentro de você. E é por isso que é necessário que você cuide da sua energia, que você respire ar puro, que você se permita ser feliz. Eu era uma pessoa que só vivia de mau humor, tudo estava ruim, tudo eu reclamava, não sabia elogiar, não sabia agradecer. Achava que era obrigação da minha esposa fazer tudo por mim como ela fazia, ao ponto de me dar os sapatos e as meias para calçar, as roupas para vestir super bem passadas, bem cuidadas. Só andava de terno. Não soube aproveitar e nem valorizar o amor que a minha esposa me dava e retribuir através de traição. Mas a pessoa que eu realmente traí foi a mim mesmo, me adoecendo e encurtando os meus dias. O objetivo de eu estar aqui é para dar uma oportunidade para você que me ouve, de não encurtar os seus dias, de viver cada dia mais, viver cada dia como se fosse o último, fazendo o seu melhor, de não despejar as suas frustrações nas pessoas que te amam e que estão ao seu redor. Aprender a dissolver essa energia negativa, não deixá-la acumular em você, não deixá-la virar doenças. E o principal, não ser também um suicida inconsciente. Não se mate, traga a vida para você. Viva, confie, acredite que você é muito mais do que você imagina. Mas é muito mais dentro da generosidade, do amor, da paz. Aquele que está em paz, ele é feliz. Se eu estivesse em paz, eu seria feliz e transbordaria a felicidade. Eu aprendi uma frase que a médium sempre fala: não tem como se dar aquilo que não se tem. Eu não tinha paz, porque eu pecava, eu errava, porque eu fazia o que não devia. Como eu iria dar o amor próprio, amar a outra pessoa, se eu não me amava? Como eu iria ensinar a prudência se eu era imprudente, insano, indolente, soberbo? Como eu iria ensinar a humildade?
Não queiram ensinar aquilo que vocês não são. Não queiram dar aquilo que vocês não têm. Sejam primeiro. Sejam primeiro humildes para dar humildade. Sejam amor para ser amáveis. Sejam prudentes. Sejam felizes. Tragam para a sua vida aquele momento de se ouvir uma bela música, de se dançar, aquele momento de gratidão a tudo que o Pai dá para vocês. Desde o alimento, a cama quentinha para dormir à noite. Tragam a vida para dentro de vocês. Porque vocês só poderão dar vida se vocês tiverem vida. Hoje, temos mais oportunidade de nos comunicar, de estarmos aqui com toda a tecnologia, transmitindo essa mensagem para todos vocês. Aproveitem. Se conectem com o que é bom, com o que vai trazer felicidade, alegria para vocês. Sorriam. Sejam felizes. Alimentem as células de vocês com tudo que for bom. Abençoe seus alimentos, sua água, tudo que beberem, tudo que vestirem. Abençoe o ar que vocês respiram todos os dias. Vocês são seres eternos. Essa estadia aqui é apenas um minuto na eternidade. Imagine se fosse mais tempo. Sofreríamos muito mais. Um minuto foi tempo suficiente para eu fazer muita coisa errada nessa vida. Mas eu tenho toda a eternidade para corrigir, para ser melhor a cada instante. E é aproveitando essa eternidade que eu estou aqui transmitindo essa mensagem para todos vocês. Sigam seus caminhos, aproveitem o seu dia como se fosse o último. Se você viver bem, se amar, você amará seu próximo. Você amará a Deus. O Deus que vive em você. E quando você passar para o lado de cá do véu, você não se arrependerá de todo o caminho que você percorreu. E poderá aproveitar ainda mais tudo o que aprendeu enquanto esteve na carne. Gratidão por vocês me ouvirem. Gratidão pela oportunidade de estar aqui. Única e tão preciosa.